Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula é de crise econômica de 1929. Isso mesmo, um dos grandes momentos em que o capitalismo entrou em crise, tá? Vamos começar de um contexto, né? Vamos nos lembrar do que estava acontecendo no mundo, né, na década de 20, porque a crise é de 29. Então vamos começar lá na Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, aquele conflito entre 1914 e 1918, que envolveu lá, de um lado, o Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Não se esqueçam que a Entente, que tinha os Estados Unidos, venceram, e a Tríplice Aliança da Alemanha perdeu. Tá aí até, ó, o Tratado de Versalhes, para você se lembrar. Tá vendo aqui? Esse foi aquele tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar ao final da Primeira Guerra, prejudicou muito a economia alemã naquela época. Ao mesmo tempo que a Alemanha está sendo prejudicada, os Estados Unidos vão muito bem, obrigada, né? Os Estados Unidos se consolidam como a maior potência in the world, né, em 1918, porque são eles, né, que entram no final da guerra em 17, contribuem, né, para a Entente vencer e agora vão se esbaldar. Vão emprestar e muito dinheiro para a reconstrução da Europa após a Primeira Guerra Mundial, que é o período entre guerras, né, de grande esbanjamento norte-americano. Eles emprestam para os países vencedores, para os países derrotados e vendem produtos. E olha, foi uma farra da grana nos Estados Unidos, tá? Então a Europa falida, com ajuda norte-americana, começa a se reconstruir. E lá na Europa, não se esqueçam, né? Os anos 20 são os anos bem fortes de polarização, né? Polarização com crescimento, né, dos partidos, como até mesmo do socialismo, por causa da Rússia, que já virou comunista em 17, e ao mesmo tempo o crescimento, né, do outro lado, do extremismo mais fascista, porque a Itália já tem o Mussolini, a Portugal já tem o Salazar, tudo isso na época de 1929. Então a gente está num momento histórico que o Estado, né, a administração política, ela está forte, seja nos estados socialistas, seja nos estados fascistas. Os estados, eles têm uma forte intervenção nos seus quesitos políticos. Só que a economia, ela está sem intervenção do Estado, porque a gente vai falar disso como causa da crise de 29, e o liberalismo econômico ele está mais comum nos Estados Unidos e na Europa do que uma intervenção do Estado na economia. Então, o Estado é forte, mas esses estados fortes são muito mais ligados às questões políticas, sociais, do que necessariamente econômicas. E aqui eu separei uma família norte-americana feliz, com a sua geladeira Frigidaire cheinha de produtos. Olha, a mamãe feliz de taillé, olha que chique, que é esse conjunto de sainha com casaquinho que combina, guardando os produtos na geladeira. Ela fez supermercado. Olha aqui o papai, com umas garrafinhas aqui que a gente não pode comentar numa gravação de aula, mas deu para entender, né? Verdinha, patrocina Champions, lembra, né? Bom, enfim, aqui tem um menininho feliz ajudando a guardar algumas latinhas, né, na geladeira. Pensa que ele tá de sapato com meia, gente, olha que situação. Aqui mais um outro garoto empilhando a comida. Toda mãe deixa uma criança fazer isso, é óbvio que não. Aqui uma menininha de vestidinho, de sapatinho, com meia em casa, e tá todo mundo feliz. É óbvio que isso foi uma montagem, né, gente? Né? Não sei como é na casa de vocês, mas primeiro, casas com 4 filhos já é de se estranhar. Mamãe fazendo compra de Itaie para encher geladeira, compra de mês, é de se estranhar. Né? Então ela chegou em casa e ainda ficou com o lencinho no pescoço, nem tirou. É de se estranhar. Então aqui é uma propaganda, né, do consumismo norte-americano, porque a gente vai chegar agora a entender o American Way of Life. Mas tem alguns fatos no meio do caminho para entendermos. Olha que lindo! Estados Unidos na década de 20, there's no way like the American way. Não há, quer dizer, melhor modo de vida é o modo americano. Isso é uma propaganda, né, do American Way of Life, com uma família, num carro, feliz, todo mundo com o Totó aqui, ó, tá vendo, Totó? Ah, garoto, né? Então, tudo isso mostra que essa família é feliz porque ela tem um carro, né? A felicidade, ela vem com o carro, né? Não sei para vocês, mas nos Estados Unidos dos anos 20, essa é a mensagem que eles querem passar à população. Mas tem mais consumo, vamos aprimorar isso aqui, ó. Os Estados Unidos, nos anos 20, né, estavam construindo o maior edifício do mundo. Ficou pronto só na década de 30. O famoso Empire State Building. Não é mais hoje o maior prédio norte-americano, mas ele foi nos anos 20, enquanto estava sendo construída. Para ver que um cara construindo, isso é uma fotografia dos anos 20, mostrando ali embaixo, né, um outro prédio, um outro arranha-céu muito alto da época.
E aqui, né, aí sim, né, o Empire State Building lá nos anos 20 começa a sua construção, ele tinha 381 metros. Abaixo, aqui a gente tem uma das duas torres gêmeas, que hoje se chama o One World Trade Center, com 541 metros. Então, só para você ter uma noção aí do que era alto nos anos 20 e hoje, né, século 21, o que é alto para nós no século 21. E aí sim, Estados Unidos, especificamente nos anos 20, é a época do grande American Way of Life. O que é isso? Modo de vida norte-americano. E o que é isso, Bel? Consumismo. Aliás, põe-ismo nesse consumo. Os norte-americanos estão investindo em grandes produtos de bens de consumo, duráveis ou não. Gastos, são tantos que eu até engasguei. Mas a ideia é entender que os norte-americanos estão gastando muito. Isso faz muito bem para a economia, move o capitalismo, e vai lucro, e vai empresa, e vai emprego. Parecia que não tem fim, mas teve, 1929. Produção, estava até sobrando. A gente estava numa época de superprodução. Produzia tanto que tinha até grandes estoques. Estoque não é bom para a empresa, hein? É bom escoar a produção. Vamos guardando informação. Mecanização do campo, e aí começam alguns problemas, né? A gente está numa época de grande construção de maquinário agrícola, e aí o campo começa a se mecanizar, e aí literalmente o maquinário agrícola substitui o camponês. A gente passa então a ter um êxodo rural nos Estados Unidos dos anos 20. Essa pessoa vai para a cidade que, mesmo com crescimento econômico, não absorve o êxodo rural. Então a gente está numa década de grande consumo, de grande empregabilidade, mas também de desemprego. Isso aqui às vezes é difícil para o aluno entender, porque acha que se a economia vai bem, tem emprego para todo mundo. E não é isso, tá? Por causa da mecanização agrícola. Aí, diante do desemprego e de alguns outros problemas nos Estados Unidos, em 1922 surgiu a lei seca. Foi proibido a venda e comercialização de bebida alcoólica nos Estados Unidos de 1922 a 32. Essa lei seca tinha a ver com o baixo rendimento dos operários, que saíam do trabalho, passavam nos famosos saloons dos Estados Unidos e carcavam álcool, né, amor? Bebiam pra caramba, no dia seguinte trabalhava menos. Sem dizer que as ruas começaram a ter um monte já de gente desempregada, procurando emprego, que veio do campo, e isso não pegava bem para o American Way of Life, então a lei seca queria acabar com essa dependência do álcool, tá? Então, isso não é dependência química de drogas ilícitas do século XXI. A lei seca tem a ver com a proibição e comercialização do álcool nos Estados Unidos, né? O famoso uísque, que é muito consumido lá, foi proibido. Os Estados Unidos não podiam importar e os bares não podiam vender. Existiu isso de 22 a 32. Qual a preocupação do Estado quando faz uma lei seca? Aumentar a produtividade do operário. A ideia era os operários não conseguirem acesso a essas bebidas, não se embriagar e, portanto, render mais na sua produtividade do dia seguinte nas fábricas norte-americanas, tá? É uma época de muita especulação financeira. O que é isso? Os economistas estão trabalhando horrores. Bolsa de valores estava vendendo como nunca, né? A bolsa de valores lá em Wall Street, Nova York, nos Estados Unidos, ela tinha muita movimentação, né? Muita gente ia vender ações, comprar ações e contratava alguém para vender e comercializar as ações. Então, vendia-se muito bem, havia uma grande movimentação financeira. E aí, parecia que tudo ia bem, como eu já disse, mas os países europeus vão se reconstruir da Primeira Guerra. E a Inglaterra e a França foram os dois primeiros que quitaram as suas dívidas com os Estados Unidos. Essa quitação é o indício de que a Europa está se reconstruindo. A Europa já não vai mais ter a mesma dependência com relação aos Estados Unidos. O que acontece nesse momento? O governo norte-americano vai manter a produção, o consumo da Europa vai diminuindo e a gente já tem um grande fator para a crise de 29, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nessas curiosidades que eu separei dos produtos do American Way of Life. Origens, tá? E aí a popularização praticamente de todos é nos anos 20. A geladeira surgiu em 1856, mas ela está se popularizando nos anos 20. Liquidificador, 1904. Rádio, 1906, mas nos Estados Unidos ele se populariza nos anos 20 e no Brasil com Vargas, nos anos 30. Máquina de lavar roupa, acho que a gente nem imagina o mundo sem isso, né? Populariza-se já um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1906. A batedeira, para que ficar fazendo assim no ovo
Na Clarineve tem batedeira desde 1908. TV 23, mas no Brasil vai chegar só em 55. E o fogão a gás populariza-se também na década de 20. Então são produtos desse consumo norte-americano para vocês conhecerem, tá? Aqui uma tabela, que na verdade são 3 tabelas com os mesmos valores. Essa nos mostra em linha. Eu gosto mais desse gráfico aqui, porque ele mostra como estava a economia em 20, a queda em 21, 22, porque o consumo europeu diminuiu, mas depois alavanca novamente a produção norte-americana. Produção já não acompanhada de escoamento. Estão produzindo e não estão vendendo, tá? Desde 22. Agora dá uma olhada aqui, ó, na produção norte-americana de 22, ela está na casa daqui em cima dos 73 bilhões de dólares. Quando a gente chegar em 29, que é o ano da crise, ela subiu para 104. É um crescimento muito grande. Mas esse crescimento não é real, porque ele é um crescimento econômico, a produção está aumentando, mas o consumo não está. É o estoque que está aumentando. E a última tabela são os mesmos anos, as mesmas informações. Tem aqui a queda, né, de 21, 22. Cresce, uma leve quedinha aqui, ó, quase que insignificante, de 1,4 no ano de 1926 para 27, e depois cresce. E 29, crash. Aqui chegamos no crash da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, o caos dos Estados Unidos e a Grande Depressão que se instaura depois. Vamos lá? Era um dia 24 de outubro de 1929, chamado lá nos Estados Unidos de Quinta-feira Negra, né? Já tem aqui até preconceito racial no próprio nome, mas é assim, tá vendo? Black Thursday, Quinta-feira Negra. Não sou eu que inventei, né? Não sou eu que estou falando em nome da comunidade negra contra o preconceito. É o nome que deram para essa crise. O que significa Quinta-feira Negra? Foi o dia que a Bolsa de Valores de Nova York, lá em Wall Street, tá vendo aqui, ó? Wall Street, caiu e gerou um pânico completo nas ações. O que estava acontecendo nesse dia? Muita gente foi levar seus títulos, as suas ações, para serem vendidas na Bolsa de Valores. Só que muita gente vendendo, os economistas falaram, tô desconfiada, hein? Tô desconfiado que muita gente vende, a economia não tá muito bem, não vou gastar dinheiro hoje não. Quem deveria comprar, não comprou, esperou com desconfiança o que ia acontecer com esse monte de oferta de ações. Essas ações que ninguém compra, elas vão perdendo valor até alguém comprar. E isso vai promovendo uma diminuição da movimentação financeira da Bolsa de Valores. Ela vai deixando de movimentar, ninguém compra, ninguém vende, deixa de movimentar, ninguém compra, ninguém vende, deixa de movimentar, quebra, né? Então a Bolsa de Valores quebrou, porque a movimentação financeira de 24 de outubro ela foi muito pequena. Aí a Bolsa fecha. Quando ela fecha, é sinônimo de crash, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, quais foram as causas desse problema? Vamos entender melhor aqui na tela? Superprodução desde 22, que não estava sendo vendida. O Estado liberal econômico não interfere na economia, isso contribui para a quebra. E os economistas dizendo, não, gente, vamos produzir, vamos vender, vamos estocar, vamos produzir. Chegou um dia que não produziu, não vendeu e não comprou, né? Esse aqui é um jornal, né? Vocês conseguiram ver aqui, ó, The Daily News. E vamos seguir, porque aqui é uma imagem já, né, da crise. Um monte de gente nas ruas, ó. Com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos entraram em crise financeira. Muitas pessoas perderam seus empregos, empresários faliram e as manifestações começaram a ser frequentes a partir do dia 25 de outubro de 1929. Consequências de forma organizadas na tela. Desemprego. Muitas empresas, como está no número 2, faliram. Muitas nem faliram, mas diminuíram o número de empregados. Então, desemprego é pelas falências e pela diminuição do consumo. Um monte de gente se matou de desespero. Ele era um empresário rico com estoque grande. Veio a crise da bolsa, ele é um empresário pobre com um monte de gente para pagar. O preço dos produtos caiu, a gente tem deflação, né? Diminui o preço dos produtos, e uma pobreza que nos leva a chamar esse momento da história norte-americana de Grande Depressão. Ela vai se estabelecer de 29, 30, 31, 32, começa a melhorar em 33 com um novo presidente nos Estados Unidos. Só que essa crise norte-americana, ela é uma crise do capitalismo, é o título da minha aula, capitalismo em crise, não só Estados Unidos em crise. Essa crise ela vai ser mundial, porque a Bolsa de Valores de Nova York caindo, ela vai desestimular outras bolsas de valores pelo mundo afora.
Isso a gente chama de efeito dominó. Cai uma bolsa, as outras ficam com desconfiança e caem também. Esse efeito nos leva a uma crise mundial, tá? Isso pensando só em bolsa de valores. Mas não se esqueça que a gente está falando da maior potência de 1929, que era os Estados Unidos, que quebrou. E aí a gente no Brasil não está mais na época do American Way of Life, tá? A gente no Brasil tem mais uma tela para eu comentar, que está aqui, ó, depois eu volto nessa. No Brasil, essa foto de um pé de café, muitas sacas foram destruídas por falta de comprador, pois o nosso maior comprador estava em crise, que eram os Estados Unidos, né? E vamos voltar para cá? Lembra aquele outdoor do There is no way like the American way? Agora ele tem uma fila de desempregados em busca de, chamava ração, a cesta básica dos Estados Unidos nessa época. Não é ração animal, é que o conjunto dos alimentos eles chamavam de ração, nome horrível, né? Parece comida animal. Imagem bem polêmica, né? O consumo e o desemprego, o consumo e a fome, o consumo e a depressão. Brasil, falei, vamos sair da crise? 1932 foi eleito para presidir os Estados Unidos o senhor Franklin Delano Roosevelt, esse senhor que está aqui. E ele, a partir de 33, implanta o New Deal, novo acordo, né? O que é esse novo acordo criado pelo novo presidente? É um acordo, né, que pressupunha mudanças drásticas na economia. Toda a teoria do New Deal é desse economista britânico, o John Keynes. Por isso a gente está aqui nas teorias keynesianas. Qual que é a ideia? Vamos ter que redistribuir o lucro do Estado. Como que a gente faz isso? Intervindo o Estado na economia. Acabou a livre concorrência, a gente entra numa etapa nos Estados Unidos de intervenção do Estado na economia. Então, o liberalismo vai ter que conviver agora com a intervenção do Estado por causa da crise. E aí as metas do New Deal eram RRR, reparar a economia, recuperar a economia através de uma reforma econômica. E aí o que ele vai fazer na prática? Desvalorizar o dólar, criar uma previdência social que não existiam, né, esses direitos previdenciários nos Estados Unidos, criar o primeiro conjunto de leis trabalhistas norte-americanas e gastar. O governo começa a investir grandemente em obras públicas, né? O governo começa a investir em construção civil. Ô, Bel, deu certo? A longo prazo. Começa-se a falar de New Deal em 33, dá uma melhoradinha em 34, mas é só na Segunda Guerra, em 39, que os norte-americanos saem dessa crise, dessa depressão. Então, a gente pode dizer que de 29 a 39, a gente tem essa história norte-americana de grande depressão. Acabou, hein? Beijo, tchau e até a próxima.